pessoal, vamos começar nossa quarta aula do módulo de nivelamento e aqui temos uma aula realmente muito importante, assim como as outras, né? Mas aqui a gente vai falar das questões comportamentais, vamos falar dos principais erros cometidos recorrentemente por traders e que impedem muitas vezes que eles consigam prosperar nesse mercado maravilhoso. Então, como eu estava dizendo, os maiores erros cometidos pelos traders, tá? Primeiro erro, clássico esse aqui, não colocar stop, ou no meio da operação ter a ideia de mudar o stop de lugar, né? Normalmente, o trader que não coloca stop é porque ele tem muita convicção na operação dele. Ele acredita que é certeza de que vai dar certo. E como eu já disse várias vezes, não há certeza, existe probabilidade. Então, o trader que se arroga e acredita ter total conhecimento do que vai acontecer posteriormente, se coloca, na verdade, numa situação extremamente vulnerável e se expõe a um risco indeterminado e provavelmente, em algum momento, vai acabar se machucando muito. Ou, no calor da emoção, ele muda o stop no meio do trade. O que vocês acham que é mais racional? O stop que você determinou antes de entrar na operação, o stop que você fez de uma maneira analítica, fria, ou você mudar no meio, hora que está ali, envolvindo, vendo o mercado oscilar e o seu dinheiro variar. Tentem ser o mais racionais possível. E o racional é seguir aquilo que você determinou antes de entrar na operação, tá? Nunca caiam na tentação de mudar o stop no meio do trade. Aceitem a perda. A primeira perda é a melhor perda. É o stop que te mantém vivo. É o stop que interrompe o seu prejuízo para que a continuidade dos seus negócios seja possível. Tá certo? Erro 2, esse aqui também muito clássico e extremamente grave. Fazer preço médio para, entre aspas, se salvar. Aqui o trader não admite que a operação está dando errado, tá? Aí, além de, muitas vezes, ele mudar o stop de lugar, afastar o stop, a operação continua indo contra, ele vai lá e aumenta a exposição. Então, se ele comprou, o preço chegou ali perto do stop dele, ele vai lá e muda o stop de lugar. E aí ele compra mais, o preço cai mais, ele compra mais. Então ele vai fazendo um preço médio, tá? Porém, ele está aumentando a exposição. Vamos dar um exemplo aqui. Se, porventura, o trader operasse ali com um lote de 2 mini contratos, então ele já está lá comprado em 2 mini contratos. O mercado cai mais, ele compra mais 2. Agora ele está em 4. O mercado cai mais, ele compra mais 2. Ele está em 6. Ele está 3 vezes mais alavancado do que deveria, de acordo com o planejamento operacional, tá? Isso aqui, quando dá errado, mata o trader. Tira ele do mercado com apenas uma operação, tá? Porque ele não está fazendo isso aqui de uma forma calculada, de uma forma pensada e planejada. Se for, tudo bem, mas normalmente não é o caso. Ele faz para salvar, porque ele não quer admitir uma operação perdedora. E nesse desespero para se salvar, na verdade, ele se mata, tá bom? Muito cuidado com isso aqui. Erro 3. Normalmente tudo começa aqui, pessoal. Fugir do planejamento. Lembrem-se, um dos principais componentes da estratégia é o quando, ou seja, o momento que motiva a sua entrada no mercado. Para isso, existem um conjunto de regras. O mercado tem que apresentar um cenário condicional, correto? Porém, muitas vezes o trader vai lá, abre a tela dele, fica olhando o mercado e o mercado não mostra aquela condição pré-determinada pela estratégia dele. E ele vai ficando ansioso, porque ele quer clicar, ele quer participar, ele está vendo a movimentação, ele quer estar ali no meio, ele quer ganhar dinheiro, tá? Mas quando ele se deixa levar por essa ansiedade e sai do autocontrole, muito provavelmente ele vai clicar quando não deveria. Ele não respeitou o elemento central da estratégia, que é o quando, o cenário condicional. Ou seja, ele entrou de forma aleatória, tá? Fugiu do planejamento, fugiu das regras. Quando ele faz isso, ele deixa de colocar a probabilidade a seu favor. Então, provavelmente vai perder, tá? Provavelmente vai perder. E quando a gente perde fazendo algo errado, dói muito mais do que quando você perde fazendo o certo. Porque pelo menos sua consciência está tranquila, você sabe que respeitou a regra. Deu errado, mas tudo bem.
Você operou certo, aceitou o stop. Agora, quando você sai do planejamento e erra, corre um grande risco de cometer o erro 4, que é não aceitar errar. Tá? Isso aqui é muito perigoso. Porque quando o trader não aceita o erro, ele entra no erro número 5. Ele tenta reparar o erro no próximo trade. Então vejam só como esse processo se torna emocional. Tá? Ele se deixou levar por uma ansiedade e fugiu do planejamento. Quando ele fez isso, entrou numa operação que deu errado e aí não digeriu, não aceitou esse erro. O que o trader faz? Ele quer reparar isso imediatamente. Opa, deixa eu entrar aqui rapidinho, resolver essa situação, porque aí eu volto para o 0 a 0 e daqui para frente eu vou fazer tudo certinho. Mas, de novo, quando ele tenta reparar no próximo trade, ele está fazendo uma operação fora do planejamento. Tá? Qual que é a maior probabilidade? Que ele perca ainda mais. Então, se ele já não aceitou esse primeiro erro, provavelmente ele não vai aceitar o erro advindo disso aqui. E aí começam os outros erros. Aí é onde o cara vai lá e muda o stop no meio do trade. E aí a operação continua dando errado, ele vai para o último recurso, preço médio. Preço médio ilimitado. E vai, esgotando a possibilidade dele. Aí é 8,80. Ou o mercado vem um pouco a favor e ele ganha um dinheiro significativo, porque ele está com uma alavancagem maior, né? Ou se o mercado continuar indo contra, ele vai quebrar. Ele vai corroer todo o financeiro que ele tem para trabalhar por causa de uma operação, por causa de uma indisciplina, tá? E aí é a roda da destruição isso aqui, né, galera? E por que a gente destacou fugir do planejamento? Porque, como eu disse para vocês, normalmente tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Esse erro puxa os demais, tá? Então, vigiem-se. Administrem suas emoções da melhor maneira possível. Tentem manter-se centrados, tá? E fazer as coisas da forma mais racional possível, para que vocês evitem cair nisso aqui. Eventualmente, talvez vocês cometam um erro ou outro para aprender, né? Faz parte. Mas se vocês insistirem nesses erros, eu falo para vocês com toda convicção, não tem chance de dar certo. Porém, se vocês conseguirem se administrar e evitarem esse processo, você tem toda a chance de realmente conseguir um bom resultado e naturalmente escalar esse resultado dentro do mercado financeiro. E aí, pessoal, vem algumas dicas de mindset, né, de mentalidade. Defina um stop confortável para você, tá? Que o valor perdido não vai te fazer falta. Então isso aqui é o quê? Gerenciamento financeiro. É você estabelecer um planejamento. Olha, eu tenho tanto para trabalhar. Esse aqui é o meu caixa. É como se fosse um negócio. Você está começando um negócio. Você tem que deixar ali um caixa, um capital de giro da sua companhia, não é? Então que seja lá R$1.000, que é o capital que você tem para começar. Então tudo bem, se eu tenho R$1.000, quanto eu aceito perder por dia? Quanto não vai me machucar? Quanto vai que eu vou conseguir perder e ainda assim continuar tranquilo para o próximo dia? Tem que ter esse enquadramento patrimonial. Tem que estar tudo bem amarradinho. Tá certo? Ó, só faça preço médio se estiver no seu planejamento. O preço médio para se salvar, aquele preço médio desesperado, eu já mostrei para vocês. É um dos maiores problemas no processo de desenvolvimento do trader, tá bom? Se for um preço médio bem calculado, bem planejado, com consciência, talvez seja bom e depois, mais para frente, vocês vão entender como fazer isso. 3. Faça um planejamento todos os dias, tá? Então, antes de clicar, antes de abrir a sua plataforma para operar, faça um planejamento, mais recomendado até no dia anterior. Olhe o mercado, analise o gráfico, defina as regiões interessantes, os suportes, resistências, onde você gostaria de operar no dia seguinte, tá bom? Isso te dá calma, te dá paz e clareza. 4. Aceite que no mercado haverá perdas, dias de loss. Trata-se de renda variável. Tem que aceitar de verdade isso aqui. Porque muitas vezes a pessoa estabelece lá que tem um limite de R$100 por dia para perder. Mas na verdade ela não aceitou internamente esse risco. E vai lá operar. Aí está ali operando. Quando o cenário ruim se materializa, a pessoa não aceita. Então chegou lá os R$100 de negativo, ela não aceita. Ela fala, não, peraí que eu vou recuperar isso aqui, vou corrigir isso aqui. E nessa tentativa de recuperar, perde 2, 3, 5 vezes mais do que poderia. Então você tem que aceitar a realidade do mercado. A perda faz parte. É como se fosse um subproduto do seu negócio, assim como os ganhos, tá? 5.
não leve o loss para a operação seguinte. Cada operação é uma singularidade do momento. Então fez uma operação, deu errado, faz parte, ninguém gosta de perder, mas tem que aceitar. A primeira perda é a melhor perda. Então aceita o seu stop, se livra daquela operação ruim, fica livre para uma outra oportunidade e nessa outra oportunidade foque no momento, no que está acontecendo ali, no dinheiro que o mercado está te proporcionando. Esqueça o stop anterior. Singularidade do momento, tá bom? E, obviamente, respeite o seu planejamento. De nada adianta você planejar se você não respeitar isso depois. E aqui vem a disciplina, a famosa disciplina. Todo lugar fala isso, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Parece um clichê, mas é o centro de tudo, tá bom? Se você não tiver disciplina, você não vai respeitar nada daquilo que você planejar. Porém, se você planejar e tiver a disciplina para respeitar esse planejamento durante a execução, você vai ter, sem dúvida nenhuma, um resultado bom e escalável. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui mais uma aula do nosso módulo de nivelamento. É aula extremamente importante, tá? Esses fatores comportamentais que vão definir que tipo de trader você será.